pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo por aqui, hoje iniciando já na rotina de trabalho. Vou realizar aqui agora o atendimento online com os pais de uma criança, né? De uma criança que eu acompanho aí já tem um tempo. É uma criança que ela foi minha cliente, eu atendi ela em consultório alguns anos atrás, acompanhei ela por um bom tempo. Depois a família precisou sair, né, por questões mesmo ali de força maior, precisou de atendimento pelo convênio, e aí agora ela retornou de novo comigo e eu estou fazendo ali o acompanhamento, supervisionando a AT dela, né, que atende ela na casa dela, e também orientando os pais, né. É uma criança que tem um comportamento bastante rígido, vocal, né? Ela é verbal, mas ela é minimamente verbal, né? Então ela ainda não dialoga, não monta frases, né? Não faz reconte, né? De relatos passados. Então a gente precisa trabalhar muitas coisas ainda com ela nessa parte da linguagem, da comunicação. Mas graças a Deus a gente tem tido bastante progresso, bastante. E assim, os perfis são muito diferentes, né? Então eu tenho cliente que é autista leve, que se comunica, que fala, que conversa, né? Que muitas das vezes os sinais passam ali despercebidos, e tem clientes que são mais comprometidas, né? Nível 2 ou 3 de suporte, né? E que precisa aí de um pouco mais de ajuda nas suas atividades do dia a dia, atividades diárias, mas todas, absolutamente todas as famílias precisam de orientação parental, precisam de orientação, né? A gente precisa estar junto, a gente precisa estar perto das famílias, né? Porque podem aparecer ali expectativas deles também, que às vezes a gente precisa conversar e orientar que antes da gente alcançar aquelas expectativas, a gente precisa trabalhar um montão, que não tem como a gente pular etapa, né? Então a gente precisa trabalhando muito com a expectativa da família também, para eles não ficarem frustrados, né? Porque tem muita coisa que é trabalho de formiguinha, que leva muito tempo para a gente poder conseguir, e a gente vai precisar muito do empenho e da ajuda deles nesse processo, né? Então aí na orientação parental a gente tem que ter todo esse cuidado de descobrir ali qual que é o nível de motivação que essa família está no momento, né? Para ver quanto de engajamento a gente precisa estimular nessa família. Tem família que chega, opa, já vai seguindo a orientação, já vai colocando a mão na massa. Tem família que já leva mais tempo, a gente precisa ir com mais cautela, às vezes usar outras estratégias, né, com a família, para que ela consiga se engajar e se manter motivada durante todo o processo. Então é bem delicado, a gente precisa personalizar, assim como o atendimento para a criança em si, para a família também precisa ser um atendimento bem personalizado. Finalizando aqui uma sessão de orientação de pais, foi uma sessão muito produtiva, até porque fazia bastante tempo que eu não conversava com o pai da criança. E isso é importante, a gente está conversando com todos que são envolvidos, não só com a mãe. Às vezes a mãe está muito à frente de tudo, né? Mas conversar com o pai, conversar com a avó, com o tio, com tia, com professora, com todos os envolvidos, com os terapeutas da criança, para que a gente consiga entender aonde está a cabecinha de cada um, porque às vezes a gente fica muito focado numa pessoa só e os outros não estão nem sequer cientes do que está acontecendo, do que está sendo passado para essa mãe, do que está sendo orientado, do que está sendo corrigido. Às vezes a informação não chega no restante da família, né? Ou então até chega, mas chega diferente. E aí o pai, ouvindo da terapeuta, ouvindo da psicóloga que atende a criança, é diferente do que ouvir da esposa, né? Então é importante esse contato com a família como um todo. Então foi bastante rico, pude entender ali as demandas do pai também, as preocupações, né? Aí agora vem os próximos passos da reavaliação, que é o contato com a escola, o contato com a equipe terapêutica da criança, né? E assim a gente vai fechando a avaliação da nossa criança. E aí eu queria até aproveitar para compartilhar com vocês que com o Arthur nas terapias até o momento tá indo tudo bem, ele já começou fono e TO, e ele tá indo bem, tá respondendo bem, mas a gente ainda não começou com a terapia ABA. A terapia ABA a gente finalizou a avaliação e agora a gente tá esperando elas darem um retorno para mim em relação à agenda, horário. Eu não sei ainda qual será a terapeuta que vai atender o Arthur, né, que vai ficar responsável pelo atendimento dele. A gente ainda tá buscando a T, que é aquela acompanhante terapêutica que fica na escola e que fica em casa também com ele. A gente ainda está procurando aqui na nossa região,
Mas, se Deus quiser, aos pouquinhos as coisas vão se alinhando, vão se ajeitando, né? A gente tem que ter paciência, né? A gente acabou de começar numa clínica nova, então as coisas vão levar um tempinho mesmo para se ajeitarem. Bom, gente, tô indo trabalhar e hoje eu tô saindo um pouquinho mais cedo do que o normal, porque hoje eu tô mudando de sala de atendimento. No caso, a proprietária da sala que eu atendo que se mudou. E ela me avisou, né, que é uma sala no mesmo lugar, mas em outro andar, é no mesmo prédio, mas é outro andar. Então eu vou precisar ir um pouquinho mais cedo, né, para poder me ambientalizar. Eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de sempre me antecipar as coisas, resolver as coisas com antecedência, não deixar nada para cima da hora, né, tentar fazer de tudo para poder planejar e organizar a situação, porque eu acho que isso gera menos imprevistos, menos problemas assim que de última hora. Mas é basicamente, pelo que ela me passou, não mudou muito, a estrutura é a mesma, né? Eu sempre trabalhei de forma autônoma, né? Nunca trabalhei em clínica multidisciplinar por conta da minha rotina, né? Então assim, eu já fui convidada por algumas clínicas, inclusive clínicas que são clínicas de referência dentro da AB, e por conta da minha rotina mesmo, porque eu não tenho disponibilidade para atingir a carga horária que as clínicas exigem, né, que é uma carga horária bem alta, e os horários não eram compatíveis com os meus, né, por conta do Arthur, das terapias dele, das outras meninas, né. A gente é só eu e o Felipe, né? Então a gente acaba tendo que se ajudar um ao outro. Ele também trabalha, então quer dizer, não tem como eu me comprometer com uma carga horária de uma clínica que é bem puxada. Por isso que eu sempre trabalhei de forma autônoma, porque assim eu consigo deixar a agenda de acordo com o que eu consigo, dentro da minha possibilidade hoje, né? Então fica melhor nesse formato. E aí me contem aí, gente, vocês têm rede de apoio aí para ajudar vocês? Tem família, tem amigos, tem vizinhos, tem pessoas aí que conseguem auxiliar vocês para vocês conseguirem dar conta da rotina, para vocês conseguirem trabalhar, fazer as outras coisas, ficar com as crianças um pouco para vocês, rede de apoio de vocês. Porque isso é um assunto que é bastante discutido dentro do mundo do autismo, né? Essa parte da rede de apoio, que muitas das vezes a gente percebe que essa rede de apoio, ela ao longo do tempo, ela vai desaparecendo à medida que a criança vai crescendo, vai ficando mais velha. Por quê? Por uma questão até de saber cuidar, de saber manejar o trato com aquela criança. Fica cada vez mais difícil, né? Muitas das vezes, dependendo, claro, do caso. E aí, mas dá conta, já não consegue dar tanto suporte assim, e às vezes acaba se distanciando. Isso não é uma regra, né? Isso não é uma regra. Tem casos que a avó, por exemplo, usando pelo cuidado da criança autista por longos anos, né? Mas é bastante comum essa redução da rede de apoio ao longo do tempo. Aqui a gente tem essa dificuldade, né? Mas também até por uma questão de localização, porque a minha família mora longe, mora distante, né? Então a gente tem essa questão aí também, né? Da região que a gente mora, né? Que a nossa família mora. Mas de toda forma, o caso do Arthur é um caso bem complexo, né? Então é um caso difícil. Mesmo se a gente tivesse a possibilidade de deixar ele com alguém, hoje eu não tenho essa segurança, né? Porque eu sei o quanto que é difícil.
ao menos que fosse possível dar muitas orientações, deixar a pessoa preparada, mas mesmo assim, né, é bem complexo. Às vezes nem nós sabemos muito como manejar, a gente que é pai, que conhece ele, né? Imagina as outras pessoas, não é verdade? Vamos lá, a regra de agora, a nova regra é, só pode pegar 2 varetinhas por vez, beleza? Tá bom. Não pode pegar uma só, tem que pegar 2. Formou uma estrela. Formou uma estrela. Olha, vou Dois tentar dedos. pegar essa estrela. Será que eu consigo? Ixi, essa estrela aqui. Ai, meu Deus. 1, 2, 3 e... Ah, mexeu. Ué, mas não era 2? Era 2, mas mexeu essa daqui, ó. A que eu não tava querendo pegar, mexeu. Tá, Agora é sua vez, hein? Bom, pessoal, voltando aqui. Agora tô voltando, graças a Deus deu tudo certo. Nova sala. É tranquila, né? A mesma estrutura da sala anterior, né? Então não teve nenhuma alteração considerável, tá? Teve um dos clientinhos meus que chegou assim, o pai falou que ele tava um pouco sensível, meio desorganizado, né? Ele passou uma situação difícil na escola, então ele tava um pouco alterado, né? Mas quando é assim, a gente já inicia a intervenção, né? Criando ali um ambiente mais confortável possível, né? Então isso varia de criança para criança, vai depender o que é confortável para um, nem sempre é confortável para o outro, né? Mas aí a gente vai sentindo o que vai fazer bem para aquela criança e a gente vai usando ali as estratégias para depois entrar de fato na intervenção, né? Então aí eu respeitei, a gente ficou uns 15 minutos ali nesse, a gente chama de rapport, né? Que é você estabelecer ali um vínculo inicial com a criança para ela ficar confortável. E aí depois, quando eu vi que ele já estava mais tranquilo, aí eu entrei nas intervenções e graças a Deus foi muito bem, ele respondeu bem. Depois ele já estava no final da sessão, ele estava dando risada, saiu bem da sala, o pai até percebeu que ele ficou bem. Graças a Deus. Então a gente que trabalha com criança, principalmente, a gente tem que ser muito sensível a isso, porque as crianças, elas às vezes não é tão claro, elas não conseguem dizer pra gente, relatar as coisas, né? Então pra elas acaba ficando mais difícil de conseguir lidar com aquela emoção que elas estão sentindo, com aquela sensação, né? Então a gente percebe no comportamento, mas às vezes ela não consegue descrever em palavras aquilo, né, que tá acontecendo. Então a gente tem que ser muito sensível e perceber isso e respeitar o momento de cada uma. Eu acho que isso a gente leva para nossa vida pessoal com nossos filhos, né? Porque às vezes a gente tem ali uma regra dentro de casa, uma rotina dentro de casa, só que a gente esquece de pensar que a gente está lidando com o ser humano, que da mesma forma que nós não estamos bem sempre, eles também não. Não é porque é criança que eles vão estar sempre bem para poder entrar e se encaixar dentro de uma regra, entrar e se encaixar dentro de uma rotina. Às vezes a gente vai precisar sim ser mais flexíveis ou pelo menos dar um tempinho a mais para eles poderem se organizarem e a gente seguir com a rotina, né? Ou de repente abrir uma exceção, né? Para toda regra há uma exceção, né? Eu escuto muito falar hoje em dia sobre geração Nutella, né? Ah, geração Nutella pra cá, geração Nutella pra lá, que a geração Nutella não aguenta nada, que os pais são muito mole. Eu tenho uma visão diferente em relação a isso, né? Eu acho que isso é um assunto um pouco polêmico, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não acho que é bem assim. Eu acho que o que está acontecendo, na verdade, é surgindo novas formas de você conseguir gerenciar conflitos, de você conseguir trazer uma comunicação mais saudável para a família, para o convívio familiar, para a criação dos filhos, ao invés de ser uma criação autoritária, uma criação que é permeada ali por xingamentos, por broncas, por gritos, por agressão física, agressão verbal. Então eu
eu acho que na verdade está surgindo mais estratégias para você chegar no mesmo resultado, só que de uma maneira um pouco mais saudável, né? Então eu acho que não tô falando de trauma, não é isso. Eu acho que às vezes a gente não vai conseguir evitar que os traumas aconteçam. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir evitar 100% das vezes de gerar traumas nos nossos filhos. Eu não tô falando disso, eu tô falando de ter uma relação no ambiente mais saudável, que propicie uma comunicação uma comunicação mais adequada, ao invés de desentendimentos o tempo todo, ou da pessoa se sentir incompreendida, né? Enfim, não é que ela não vai precisar cumprir com as obrigações, vai cumprir, mas com outros meios, sabe? A gente vai usar outros meios para fazer cumprir. É que dá mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho você usar estratégias de comunicação mais adequada do que você usar a punição, do que você usar o castigo, do que você usar a bronca, o xingamento, a agressão física. Dá muito mais trabalho, porque às vezes demora mais, leva mais tempo, né? A criança vai acabar cumprindo do mesmo jeito, só que leva mais tempo. Às vezes, nem sempre. Só que tem o outro lado também. Leva mais tempo no começo. Por quê? Porque é algo novo, porque a criança não está acostumada. Então, quando você está usando uma forma diferente de lidar com ela, às vezes no começo vai levar mais tempo para ela te atender e cumprir. Mas conforme você vai usando aquilo sempre, ela vai cada vez levando menos tempo para cumprir com aquela demanda que você deu para ela. Ela vai se habituando à nova forma de se comunicar, de se expressar, de dialogar e de troca com a família. Então chega uma hora que ela vai começar a agir mais rápido, porque ela vai pensar assim, eu vou ter que cumprir de qualquer jeito mesmo, então deixa eu cumprir logo, né? Então na verdade não tem esse negócio de geração Nutella, vai muito de você fazer ela cumprir. Então, por exemplo, se você dá uma ordem para sua criança e sua criança não faz, você vai ter que fazer ela cumprir de alguma maneira, só que sem usar da força brutal aí, né? Usar uma comunicação saudável. E aí você vai dar para ela todo o suporte que ela precisa. Então, você não tá conseguindo fazer sozinha, então eu vou precisar te ajudar. Você vai lá, você pega na mão dela, você faz ela fazer, ou você faz junto com ela, uma parte ela faz, você faz a outra, ou você começa e ela termina. Enfim, a gente tem N estratégias, né? E você pega na mão dela e faz ela executar, você tira ela daquele lugar que não é para ela estar, né? Ela não quer desligar o videogame? Não, mas eu falei que agora precisa. A gente já combinou, já coloquei o timer, já deixei você mais 5 minutinhos. O tempo acabou, a gente vai precisar desligar. Com licença, tô desligando. Pega o controle e desliga. Pronto, né? Essa é a minha visão. Você tem uma visão diferente? Você acha que não, tem que ser de outra forma, tem que ser mais taxativo, tem que ser mais autoritário, ou então não, a gente também não pode chegar lá e tirar o videogame da criança? O que você pensa a respeito disso? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião também. Eu faço isso na minha casa, eu vejo o quanto que funciona, né? A Sofia, por exemplo, que está com 3 anos, é uma fase bastante delicada, né? É uma fase que eles têm ali a parte da curiosidade, de querer explorar, de conhecer as coisas, né? E ao mesmo tempo ela tem a parte de desafiar também, né? De desafiar os limites, de desafiar, né, até onde ela pode ir, de testar. Ela está aprendendo ainda o que ela pode, o que ela não pode, né? Então é uma fase bastante desafiadora. E fisiologicamente também, porque ela ainda não está com a área do cérebro dela que é responsável pelo controle inibitório, que é a área que faz a pessoa dar uma segurada, se segurar, não agir por impulso. Essa parte do cérebro ainda não está formada, vai começar a se formar. Os estudos mostram que começa a se formar com 4 anos de idade e só termina com 20 e tantos anos, né? Então, quer dizer, é uma parte do cérebro de controlar os impulsos ali que ela biologicamente ela não consegue fazer, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter essa noção, porque às vezes a gente acaba castigando, punindo nossos filhos, sendo que eles nem fisiologicamente estão prontos para conseguir lidar com aquela situação. O próprio corpo já não consegue, o
próprio cérebro já não manda a mensagem, né, para poder conseguir processar aquilo ali. Então a gente vai ter que dar ajuda física mesmo, a gente vai ter que ir lá pegar e fazer essa criança parar, fazer essa criança executar, fazer essa criança atender aquela demanda, aquela ordem. Muitas das vezes a gente vai ter que se levantar do sofá e atender. O que acontece às vezes é que quando a gente dá ordem, a gente não quer ter esse trabalho, a gente quer que a criança cumpra de forma independente e acabou. Né? Você tem 3 anos, mas ideia, você vai ter que fazer e pronto, eu tô aqui no meu celular, na minha rede social e você vai ter que cumprir. Né? Então esse é o problema, e aí a criança não cumpre, porque tem todos os fatores aí do desenvolvimento infantil que ela não tem condição de cumprir sozinha, ela ainda precisa de suporte e você está forçando ela. Né? E é muito comum também a gente querer que a criança dê conta de coisas que ela ainda não é capaz de dar conta. Então se a gente, por exemplo, deu para a criança uma ordem, né? Uma regra, ou então a gente deixou na mão dela um material que ela ainda não é capaz de usar sozinha, vai dar ruim. Então, por exemplo, canetinha. Se você dá canetinha para a criança e a criança começa a riscar a casa inteira com canetinha, é porque ela ainda não está preparada para ficar com aquele material sozinha. Não é que ela tá te desafiando, que ela tá te provocando, que ela tá... Não digo que essa relação de desafio não aconteça, pode acontecer, mas a grande maioria das vezes é porque essa criança ainda não está preparada para usar aquele material de forma independente, ela precisa de supervisão total. Então aí ela acaba fazendo isso mesmo, né? Então o ideal nesse caso é você estar junto, né? Supervisão total, para você conseguir delimitar onde ela pode escrever, né? O que ela pode fazer com aquele material. Claro, né? Eu tô falando um exemplo, mas pode ser que você nem se importe que ela tá riscando a sua casa toda, né? Eu tô falando só um exemplo para poder a gente entender que não é porque a criança está fazendo de propósito, ela está fazendo porque ela ainda não tem maturidade para ser responsável por aquilo. Ou então, se você dá ordem para a criança arrumar o quarto dela, a partir de hoje você vai ser responsável por arrumar a sua cama quando você acorda. Aí a criança não faz isso. Você tem que ficar sempre forçando, sempre insistindo. Ela já é até grandinha, já tem lá seus 8 anos e ela ainda não faz isso. E você ficava naquela briga todo dia. Ah, mas meu filho não me obedece. Se ele não tá obedecendo é porque ele ainda não tem a maturidade suficiente para se responsabilizar por aquilo sozinho. Ele precisa ainda de um suporte. Então a gente vai lá, a gente vai determinar, ó, você vai ter essa regra para fazer. Tem várias estratégias que podem ser usadas para incentivar, mas fora as estratégias, tem alguns casos que a gente precisa dar a ajuda física, ir lá e fazer junto. Ó, então vamos lá, eu vou te direcionar. Pega o travesseiro, põe a fronha. Vamos esticar o lençol, vamos esticar a coxa. Agora vamos dobrar a mantinha e guardar no guarda-roupa, né? Ah, eu não consigo, não sei. Então vem cá, dá sua mão aqui, vou te ajudar a dobrar. E, inclusive tem até estratégias para ensinar a dobrar, enfim. Tem de tudo hoje em dia, né? Com a internet a gente vai longe. Então, é que, mais uma vez eu volto, o problema tá que às vezes a gente quer que eles se responsabilizem por coisas que eles não têm maturidade ainda, e aí a gente fica sentado, a gente prefere agir com o que é mais fácil para nós, que é a bronca, que é o autoritarismo, e ficar sentado sem agir, porque dá muito mais trabalho agir. A gente ir lá ajudar e fazer ele cumprir dá muito mais trabalho, sem dúvida. Só que dá muito mais trabalho no começo, tá? No começo, se a gente for consistente todo dia fazendo igual, chega uma hora que quando você dá a instrução, ele vai lá fazer. Com a Sofia, que tem 3 anos e que tem essa dificuldade do controle inibitório ainda, eu já vejo isso. Então, a gente já percebe que quando eu dou uma instrução para ela e faço ela fazer, na próxima vez que eu der a instrução, ela já faz. Ela não fica mais retrucando nem nada, porque ela sabe que ela vai ter que fazer de qualquer jeito. Entendeu? Então, acho que é isso. Agora, se você também usa o que a gente chama de reforço intermitente, que é ora você faz ela fazer e ora não, aí também complica, porque aí, o que essa criança vai aprender? Eu vou aprender que eu posso dar uma insistida, eu posso enrolar um pouquinho, que uma hora ele acaba cedendo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado aí para poder a gente acabar não horas fazendo cumprir, horas não, hora cede, hora não,
porque isso daí também é perigoso. Se a gente perceber que a gente tá nessa vibe, a gente tem que ser mais firme, um pouco mais consistente. Que é o quê? Todo dia fazer igual, né? Manter a palavra. É isso. O trânsito tá grande aqui hoje. Esse horário, assim, às vezes tem trânsito. Na verdade, a rodovia tem trânsito quase sempre. Eu vou levar um tempinho aí pra conseguir chegar em casa, mas tá tudo certo. Vambora. Daqui a pouquinho eu tô em casa, se Deus quiser. Gente, se tem uma coisa que eu tenho pavor é quando tem trânsito na subida. Vocês que dirigem, é tranquilo pra vocês? Eu tenho pavor. Eu vou andando bem devagarzinho pra tomar distância do carro da frente, né? Só que chega uma hora que você chega perto, né? A tal da rampa, né? E o medo de o carro voltar pra trás. Oh, meu Deus do céu! Então, essa é uma coisa assim que eu tinha dificuldade lá na autoescola, só que graças a Deus, assim, depois no final, como eu fui treinando, né, então ficou tranquilo e eu consegui passar bem, sem falhas no exame, né. Só que o que acontece, é uma coisa que eu sempre tive dificuldade, então quer dizer, é uma coisa que ainda, né, esse negócio de, eu acabo usando, eu faço de tudo para usar mais os pedais, né, embreagem e aceleração, ao invés de ficar usando freio de mão, porque eu acho que com freio de mão é mais difícil. Eu acho com freio de mão mais difícil do que eu fazer o controle de pedais. Só que é difícil também, né? Até que tá andando, graças a Deus, porque quando tá paradão mesmo assim, aí é complicado. Hoje tá devagar, mas tá andando. Graças a Deus. Então você vai de primeira marcha assim devagarzinho, né? Aí vai subindo. É que teve acidente, ó. Tá tudo parado aqui. Eu acho que é acidente. Um motoqueiro, acho. É complicado. Tem tanto acidente, nossa. Todo dia, né? Todo dia acidente nas rodovias. Mais de uma vez por dia. Ai, meu Deus. Talvez se todo mundo andasse certinho, seguindo as regras do trânsito, né? Minimizaria bastante, andando na velocidade da via, respeitando um ao outro, sem fazer loucura, sem querer dar um desperto, né? Acho que evitava tanta coisa, né? Evitava tanto acidente. Mas fazer o que, né? Infelizmente a gente tem a gente dirige, né? Mas a gente dirige pela fé. Eu falo que eu dirijo pela fé, porque você sabe o que você vai fazer, mas você não sabe o que o outro vai fazer, né? Mas Deus guarda, né? A gente orando antes de sair de casa e conversando com Deus, né? No nosso veículo. Deus vai nos protegendo e nos guardando de tudo, né? Tá vendo essa ampulhetinha aqui, ó? Vem cá. Olha isso aqui, vem cá que eu vou te explicar. Como é? Essa ampulhetinha aqui é que nem o timer. É uma ampulheta que vai pegar? de 5 minutos. Posso pegar? Pera aí, deixa eu te mostrar, ó. Ela tem uma areia aqui dentro, tá vendo? Aí quando a gente vira, ó, a areinha começa a cair. Ó, ela tá caindo.
animada você tá? Ai, que linda. Tá pronta? Não. Não? Eu estou com calor. Com calor? Mas já refresca. É que a gente tá dentro de casa. Lá fora tá mais fresquinho, tá bom? Está fechado.